Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria Andrade Tópico sou eu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, estudante, professor, professora. Sejam todos bem-vindos também. E vocês que me acompanham desde a época do Orkut, estamos no Google Plus, que dizem que vai acabar, mas enquanto não se acaba, não temos certeza, vamos postando. Você que me acompanha através do seu bom e velho e-mail, você que acompanha pelo seu Facebook, pelo seu Twitter, gratidão, muito obrigado, de coração. E uma comunidade que eu gosto tanto, é a comunidade que eu estou sempre falando aqui nesse canal, é a comunidade do Yahoo Respostas. Quer perguntar algo? Quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Respostas. E mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida e amada cidade americana. E um beijão para o meu amado filho, Emmanuel, papai te ama, viu? Nosso querido e amado fotógrafo. E hoje, meus amigos, minhas amigas, né, dando continuidade aos nossos vídeos sobre educação, vamos falar sobre a importância da história da educação para os cursos de licenciatura, para os cursos de pedagogia. Qual que é a importância da história? Então, meus amigos, minhas amigas, você que faz o curso aí, né, de pedagogia, sei que muitas pessoas que me acompanham, né, são aí pessoas simples e às vezes estão fazendo um esforço muito grande para conseguirem entender o que se é explicado nas aulas da universidade, da faculdade. Então, nosso canal aqui, nós temos o objetivo de falar uma linguagem complexa de uma maneira mais simples possível para que você, minha amiga, você que acompanha esse trabalho, você possa entender e para que você possa conseguir tirar proveito do seu curso, né? Porque ao final do curso você vai ser pedagoga. Ao final do curso você vai ter que escrever certo mesmo, tomar cuidado com certos erros. Então, melhore o seu português aí, melhore essas coisinhas que tem dificuldade. A matemática elementar, aprenda bem. A oportunidade que você tiver de ir numa lousa real e tentar escrever no espaço real é evidente. Tente se aprofundar nos seguintes assuntos. Por exemplo, você está com uma sala do primeiro ano do Fundamental 1. O que você vai dar? Quantas aulas vão ser? Procure saber dessas coisas. Como que eu vou explicar? Como que eu vou alfabetizar? Entende? Tudo isso aí você tem que saber. Tem que saber e é hoje, né? Então, meus amigos, minhas amigas, deixando de lado esses detalhes, né, vamos falar agora sobre a história. A história, ela tem uma importância muito grande para nós, seres humanos. E a história, nós podemos ver ela através de monumentos. Quantos monumentos tem aí na sua cidade? Aqui em Americana tem muitos monumentos, tem muitas placas, tem muitas praças, né? Tem aqui um bairro chamado Matiense, que foi feito por causa de ingleses, né, que era dono ali, né? Então, o bairro tem uma história. Então, conte a história do seu bairro, né? Faça um blog, é gratuito. Fale sobre o seu bairro. Fale sobre... tem aquele canal que eu acompanho agora, de uma menininha que fala sobre política, que gosta do Bolsonaro, como que é o nome dela lá? Politicamente Brenda ou Brenda, né? Então, como a Brenda tem o seu canal lá e ela fala sobre política muito bem, apesar da tenridade, né? Então, faça isso. Faça por exemplo, em Campinas nós tínhamos ainda acompanho, na verdade, no Facebook, uma página no Facebook, Amo Campinas. E as pessoas tiravam fotos das cidades, de monumentos, de lugares, de ruas, de bairros e postavam ali. E eu, como não estava nessa época morando em outra cidade, eu via aquelas fotos e lembrava da minha querida e amada cidade de Campinas, que eu amo de paixão. Todo mundo sabe disso, né? E você pode fazer isso na sua cidade, pode fazer isso num site gratuito, fazendo com que a memória do que foi bom precisa ser preservada. E o que foi ruim não podemos repetir, entende? Então, nesse sentido, a história serve como um referencial para que você veja muito bem. No passado tivemos isso e no futuro temos isso aqui, ó, no presente, aliás, temos isso. Então,
no passado existiam-se vários métodos de educação, de aprendizagem e tudo mais. E esse pessoal do passado chegou a algum lugar. Esse pessoal do passado, de 40 anos atrás, né, 50 anos atrás, a minha mãe, quando fez o primário, ela aprendeu corretamente o português, a escrever, a pensar e a fazer poesias. Pergunto para você, meu amigo, minha amiga. Minha mãe tem quase 80 anos aí, meu. Ainda faz as suas poesias, hein? Amo as suas poesias, viu, dona Neuza? De Souza Maria. Amo a senhora também. Então, pergunto para um jovem aí, será que ele consegue fazer uma poesia? Minha mãe só tem a 4ª série primária, né? Então, o ensino se perdeu em algum momento. O que deveria ser ensinado não está sendo ensinado. Então, a história é crucial para nós fazermos um recorte do passado, né? É como se fosse um retrovisor de um carro, de uma moto. Você vê lá o retrovisor do seu carro, você vê as suas costas. Mas o retrovisor é pequenininho, né? Você tem que estar de olho no passado, mas você tem uma amplitude ali na sua frente que você tem que estar muito atento. Então, certas coisas do passado são um norte para nós. Então, a história da educação é importante para que você, meu amigo, minha amiga, que acompanha, que está fazendo um curso de pedagogia, e você que faz de licenciatura, tudo bem, mas eu quero falar especificamente com as pessoas que fazem pedagogia. É importante entender a história, e a história que não seja modificada, porque nós tivemos e temos, nos dias atuais, uma verdadeira desconstrução da história do passado para favorecer grupos políticos do presente. Correto? Então nós temos que ter acesso à história mesmo, sem maquiagem, né? O que ocorreu realmente, né? Isso é uma busca. E nessa busca você vai se deparar com muitos autores. E esses autores deram sua contribuição para a educação. Então, o pedagogo deve ser aquela pessoa que pensa a educação na sua amplitude, sem levar em consideração o tempo e espaço, no sentido de que, não, eu estou apoiado no ombro de gigantes, tanto homens quanto mulheres, que no passado deram a sua contribuição para a educação. Eu, fulano de tal, ou fulana de tal, o que eu posso dar de contribuição para a educação? Essa que é a grande realidade. Tudo mais é uma grande balela, é uma grande mentira, né? Que você pode se esconder aí como professor, como professora, como pedagogo, se esconder no meio educacional, fala de muitos assuntos, a educação está caindo, e você se esconde lá, vai receber o seu pagamento no fim do mês, mas tudo bem. Mas você não deu a sua contribuição para a educação. Porque qual que é a contribuição real para a educação? É ver com que nossos alunos melhorem. É ver que o ensino melhore. Como que pode nós aceitarmos que, sem um método de ensino, sem fazer apostilas, sem ler livros, sem fazer nada disso, uma pessoa que é eletricista consegue ensinar uma pessoa a ser eletricista? E nós, com toda a estrutura de uma faculdade, de pesquisadores, não sei do que mais, nós não estamos conseguindo fazer estudantes e alunos que consigam melhorar. Essa que é a grande realidade. Então, nós estamos falhando, e falhando muito. Nesse sentido, a história da educação vai mostrar para nós que certas coisas, certos ensinamentos devem ser mantidos. Correto? O que dá certo você não pode mexer. Você já pensou no carro que... chega um engenheiro que de repente ele sonha. Não, a roda do carro é redonda, não, mas tem que modificar, isso aí tem que fazer oval. Não vai dar certo. O que está consolidado, está consolidado. Agora, se você tiver preconceito, porque teu professor, o professor universitário, te encheu de coisa, porque acha que o pessoal do passado não tinha capacidade, isso aí, nós temos que descer do nosso pedestal e ter a humildade intelectual apropriada para a nossa categoria. Quando você tem a humildade intelectual, você quer aprender.
Porque o pedagogo também tem que ser o filósofo, onde ele se debruça e vê toda a história da educação ali e vê o seu aluno real. O que eu vou fazer com o meu aluno real ali, ou aluna, né? Como que pode melhorar esse analfabetismo funcional que atinge nossos estudantes universitários? Como que a gente pode erradicar isso, se é que pode ser erradicado? Então, tem muitas pessoas que no anonimato, que estão me ouvindo ou não, que estão aí espalhadas pelo Brasil, sem ter formação universitária, sem ter cursos de magistério, sem ter nada disso, estão conseguindo alfabetizar, estão conseguindo ensinar alguém e estão melhorando a educação desse país para aquela pessoinha lá que acreditou nele. É disso que nós estamos falando. Educação é para quem tem vocação. Na realidade, na real, meus amigos e minhas amigas, como é o feitio desse canal, as pessoas que não têm vocação para a educação deveriam estar bem longe da educação, bem longe da sala de aula. Né? Tem muitos professores, olha que não são poucos, eles não gostam dos alunos. Eles odeiam os alunos, mas na frente do aluno aquele mela-mela, né, tal, mas não vê a hora de sair fora. E se os alunos estão bagunçando, ele adora, porque ele pode se esconder no meio da bagunça e não dá nada, porque ele não sabe nada. Tem um monte de gente, desculpa falar isso, mas é a realidade. Então, meus amigos, a história é isso aí. Para que você veja o que aconteceu no passado, para o que for bom, seja mantido. E o que for ruim, o que não deu certo, não vamos repetir de novo. Sem saber o passado, não vamos conseguir resolver os problemas do presente e muito menos ter um norte, uma visão de futuro. Compreende? Então, essa é a importância da história da educação e da própria história. Quando você conhece a história da sua família, por exemplo, você começa a entender quem você é. Porque você vai querer saber as suas origens. Né? Eu, de uns tempos para cá, fiquei curioso sobre isso. Eu vou perguntar para minha mãe, por exemplo, esqueci de perguntar, mãe, tira uma xerox do seu registro de nascimento. Pede para o pai fazer a mesma coisa. Eu vou pesquisar a capivara dos meus antepassados. Vou chegar em algum dado, vou chegar em algum lugar. Eu quero conhecer isso. Né? Porque isso é importante para mim. Né? Conhecer, ver uma foto da minha avó, que eu não conheci minhas avós, minhas duas, né? Para mim ter uma referência. Para mim isso é importante. Para entender como que eu cheguei até aqui. Eu sabendo a minha história, eu sei que não foi fácil para os meus antepassados chegar até aqui. Hoje nós temos computadores, temos toda uma tecnologia que nos dão suporte. E esse pessoal do passado, que quando o pessoal do presente assumiu a educação brasileira estava lá pelos primeiros lugares. E hoje, com todo esse discurso aí, contrário ao passado, nós estamos lá embaixo. Né? Então, meus amigos, a história é importante, a história de vida de cada um de nós aqui é importante, a história da sua família é importante, a história da educação é de suma importância. E tem que ser estudada a história sem contaminação, sem viés ideológico, a história que aconteceu realmente, né, sem mentiras, sem maquiagem, para que você possa fazer um juízo de valores, extrair disso aí, você extrai um saber e segue adiante. Né? Uma vez eu vi um exemplo de um monge no templo Hare Krishna, na Avenida Angélica, no final da Angélica, perto da Consolação com a Avenida Paulista, e na palestra uma pessoa perguntou algo e ele respondeu da seguinte maneira: nós não podemos desprezar quando estamos subindo uma escada, rumo, por exemplo, você está subindo a escada da pedagogia. Você subiu o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. Se você abandonar os degraus anteriores e retirar os degraus da escada, você vai cair. Você vai deixar de subir. Então, a humildade intelectual é isso. É sempre ter uma referência do passado que foi boa. Mantenha acesa aquela chama daquelas pessoas que, com tudo contrário à maré, conseguiram produzir uma coisa boa. E na atualidade, no ano de 2018, agora são dia 26 de outubro,
de 2018, já se passaram 10 meses e 26 dias do ano. Como está a educação agora? Temos que pensarmos ela de uma maneira que possa ser melhorada para a população menos favorecida. É desta forma. E um ponto importante, não gostaria de falar sobre esse ponto, mas temos que tocar nesse ponto. E voltamos a insistir nele. Se a educação nesse país está ruim, boa parte da culpa dessa educação é dos professores universitários que estão formando os futuros professores. Eles têm uma parcela de culpa também. Isso tem que deixar claro. Ninguém pode fugir disso aí. Né? Outra culpa é de você, que acreditou 100% no que seu professor universitário falou, só porque era professor universitário. Você não. Por isso que é bom ler, entender, ser um filósofo da educação, no sentido de que você não. Peraí, deixa eu ver aqui no passado a história verdadeira, mas não foi bem isso não, professor. Discutir em sala de aula o choque de ideias na administração de empresa, chamada de brainstorm, a tempestade de ideias, você vai ter uma grande ideia. Essa é a ideia nossa. Então você, minha amiga, meu amigo, que está fazendo um curso de pedagogia, parabéns para você. Mas não fiquem só com o que a universidade te dá. Ok? Abaixo do vídeo, vou deixar referências aí para que vocês possam se aprofundar em certos temas e ver a importância dessa disciplina que é a história da educação, correto? E entender essa história faz parte de um povo. Um povo sem memória vai ser esquecido, correto? Uma pessoa que tem Alzheimer não lembra nem quem ela é. Um povo que não sabe essa história é um povo com Alzheimer. Qualquer pessoa pode enganar, entendeu? Por isso que a gente tem que estar com o pé lá na história lá atrás. Peraí. O que você está falando lá atrás não falaram, não. Ah, mas você fez pesquisa que aponta que está alguma coisa errada? Não. Então, você não aceita qualquer coisa cegamente. Afinal de contas, o símbolo da pedagogia é o quê? Uma coruja. Não é um pato, né? No todo respeito aos patos. Não é um urubu, com todo respeito aos urubus. É uma coruja, mas por que é uma coruja? Ela tem visão longe, ela vê muito mais longe que nós. Ela dá um giro no pescoço de quase 360 graus. Ela vê em todas as direções. Um professor, um pedagogo, um filósofo da educação tem que ver todas as direções. E a história da educação faz parte desse pacote. Mas, infelizmente, essas faculdades inescrupulosas, que só estão a fim de pegar teu dinheiro. É triste falar isso pra você? É. Eu queria estar falando uma outra coisa. Eu queria estar falando que tá uma beleza, tá tudo bem, tá tudo, como a minha mãe diz, céu azul, o céu cor-de-rosa, tudo azul com o céu cor-de-rosa, mas não tá. Tá uma... Eu ia falar uma palavra, mas não dá. Vou me manter aqui calmo, porque, né, mamãe, não falei esse palavrão. Então, você não pode aceitar as coisas cegamente. Por isso que eu digo sempre no final dos nossos vídeos, o que eu falo sempre, duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Entende? Então, se aproprie do conhecimento. Não tenha vergonha de se apropriar do conhecimento. Se umas pessoas acham que você está falando uma linguagem diferente porque você está adquirindo conhecimento, meu irmão, não tem importância. Há um ditado indiano que diz o seguinte: aquela pessoa que não tem vergonha de buscar o conhecimento, não tem vergonha de buscar pelas coisas, não vai passar necessidade. Mas se você tiver vergonha de buscar o conhecimento, você não vai tê-lo. Então é mais ou menos isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estude hoje, estude agora, faça anotações. Eu tenho mania, por exemplo, aqui ó, sempre falo isso aqui, escrever, anotar, tomar nota das coisas. Caderninhos, a gente vai tomando nota, vai anotando, vai fazendo um resumão, porque o conhecimento vai fixando, você vai escrevendo. Então, minha amiga, meu amigo, escreva. Está com dificuldade na língua portuguesa, né? Você que vai ser futura professora, está com dificuldade, não tenha vergonha de ter dificuldade. Você está sendo realista e querendo mudar. O que você vai fazer a partir de hoje? Vai estudar
o que está te dando dificuldade. Vai começar a escrever sobre aquilo, ler sobre aquele assunto e escrever. Ler, escrever e perguntar para quem sabe. E fazer sempre uma reflexão no final da noite sobre esses temas. Pode ter certeza que você vai aprender o que é isso. Né? Se você não compreende o que é verbo direito, você pode aprender, fazer exercícios, exercitando, você aprende. Uma vez aprendido, nunca mais você vai esquecer. Né? Substantivo, um predicado, um adjetivo, né? Essas coisas todas fazem parte da língua portuguesa. Nós temos que aprender. Então, quando você vai pegando cada assunto por assunto e vai tentando desmistificar isso, você vai tomar ciência disso. Ciência é fazer você ficar ciente de algo. Então, somente isso. Tá ok? Então, meus amigos, minhas amigas, você que é diarista aí, você que é empregada doméstica, você que trabalha com auxiliares gerais, mas quer mudar de vida e está fazendo um curso de pedagogia, tanto homem quanto mulher, parabéns para você, não desista, é difícil, é complicado, mas não desista, insista, persista, que você vai ver que lá atrás, na frente, você vai ter vai colher os frutos desse seu esforço. Outro ponto importante aqui, meus amigos e minhas amigas, é que quando eu comecei a fazer pedagogia em 2005, que eu fiz o vestibular, e em 2006 eu comecei a estudar. Né? Então foi de 2006, final de 2005 a 2009. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 4 anos, né? Estudando. O que acontece? Nossa turma tinha 60 alunos quase, e alunas, né? Chegou na formatura, na colação de grau, 25 pessoas. Isso acontece. Muitas pessoas que estavam do seu lado, que eram grandes companheiros, companheiras, vão abandonar o curso. Mas não desiste. Não desista, não desista, não desista. Tá ok? E quando você tiver posse do conhecimento, você não vai ter medo de concurso. Tá ok? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde demais.